Uma ótima tarde, sejam bem-vindos ao BMC Business. Meu nome é Gabriel Monteiro, vou lhes acompanhar nesta conversa no programa da nossa grade de programação que recebe as principais companhias do mercado financeiro brasileiro. Desta vez conversaremos com a Cury, mas antes vamos conhecer um pouco mais sobre a companhia. A Cury é hoje uma das principais empresas do setor de construção e incorporação no Brasil. Desde que foi fundada em 1963, o foco é a construção de imóveis populares. Hoje, os principais projetos se concentram nas faixas mais altas do programa Minha Casa Minha Vida e até em empreendimentos fora dessas faixas do programa habitacional. A companhia foca em praças estratégicas e se concentra nas regiões metropolitanas de São Paulo e Rio de Janeiro. A ideia é encontrar as maiores sinergias possíveis para reduzir custos, manter um preço médio alto e aumentar a velocidade de vendas. A Cury completou 60 anos em 2023. O ano comemorativo também terminou com o melhor resultado da história da companhia. Recordes em lançamentos, vendas, repasses e banco de terrenos. O lucro líquido, parte da Cury, saltou 46% em relação ao ano de 2022. Para este 2024, a aposta é na ampliação do programa Minha Casa Minha Vida e também na queda dos juros para manter o bom ritmo de crescimento do negócio. E para você que está conhecendo agora a tese, eu já faço um convite especial. Visite o site de relações com investidores da companhia, lá você vai ter todas as informações em primeira mão. Tá confuso? Não sabe de onde eu estou tirando estes dados? Lucro líquido, EBITDA, quanto que a companhia fez de lançamentos, até inclusive neste primeiro trimestre nós já temos alguns dados liberados. Site de relações com investidores da companhia, lá tem a forma como a empresa lida com o mercado, qual o seu modelo de negócios, os últimos resultados não só deste quarto trimestre de 2023, mas também os anteriores, ou seja, de todo o ano de 2023, que foi um ano, como eu disse na apresentação, recorde para a Cury. Lá também você tem acesso aos contatos de relações com investidores. É uma ferramenta importantíssima. Então, investidor, você que está chegando no BMC Business, você vai escutar estes convites reiteradas vezes nos próximos programas também. Se você for ver os programas que já foram exibidos, sempre falo sobre o site de relações com investidores. Então, acesse agora, pegue os resultados, dá uma olhadinha e mande as suas ao vivo na programação da BMC News. Você pode interagir comigo pelo site, pelo nosso portal de notícias ou pelo canal do YouTube. Se quiser mandar uma mensagem nas redes sociais também, fique à vontade, @bmc.news. Estou sempre atento aos investidores que estão nos acompanhando. E sempre atento também às principais teses do mercado. A gente vai conversar com a Cury e para isso eu convido agora a nossa bancada, Ronaldo Cury, diretor de relações com investidores da companhia, e também Nádia Santos, gerente de RI da Cury. Sejam bem-vindos, uma ótima noite a vocês. Tarde, eu nunca sei como me posicionar às 6 horas da tarde, mas muito obrigado, sejam bem-vindos ao Business. Boa tarde, obrigado, uma honra estar aqui representando a Cury. Queria, antes de mais nada, parabenizá-los, vocês também, pelo crescimento, agora também na TV por assinatura. É muito legal acompanhar o crescimento de vocês também. Obrigado, Gabriel, pelo convite. Muito obrigado. Boa noite, então vou trocar. Aí, a gente fala boa tarde e boa noite ao mesmo tempo. Então, queria agradecer também de você falar do site de RI, a gente atualiza com tanta dedicação, muito bom mesmo todo mundo entrar e conhecer, que é o que a gente faz lá para todo mundo mesmo. E, gente, é um convite sincero mesmo. Eu sou jornalista, eu estou sempre atrás de informação. E onde eu consigo as principais informações é no site de relações com investidores. Se eu não vou lá, eu vou na CVM, então são 2 canais principais. Pô, eu tô com dúvida, quanto que a Cury teve de receita, qual que é o modelo de negócios, qual que é o principal projeto, onde eles focam os seus esforços, onde eles vão focar os esforços em 2024, tem tudo no site de relações com investidores. É gratuito, é só colocar no buscador ali o nome da empresa, qualquer empresa listada aqui no mercado brasileiro, qualquer uma que tiver na Bolsa de Valores, coloca o nome da companhia, IRI, Relações com Investidores, você vai ter esse acesso a um canal importantíssimo para você, investidor. Pessoal institucional que está nos assistindo agora, vai falando, pô, Gabriel, mas você está falando de relações com investidores, canal oficial, mas tem muito investidor pessoa física que também tem acesso a este nosso conteúdo, então também uma parte educacional aqui deste nosso programa, aproximar as companhias, no caso a Cury, de quem está nos assistindo. Você mencionou esse nosso crescimento. Faz pouco tempo que a BMC News existe. O BMC Business é um programa que praticamente nasceu junto com a TV. Então tem seus 3 anos de idade, já recebeu muitas companhias. A Cury foi uma das primeiras.
A Cury já veio algumas vezes por aqui e eu brincava antes de nós começarmos o programa, falava o seguinte: no meu último programa, o tema central, o grande título do programa era um ano recorde para a Cury. E novamente vou ter que colocar o mesmo título, porque 2023 foi um baita ano para vocês. Eu queria que vocês fizessem um panorama. Como foi este 2023? Um ano desafiador, mas também de muitas oportunidades. O que vocês tiraram de lição deste ano que passou para os próximos anos da Cury? Muito legal, obrigado pela pergunta. A gente está muito orgulhoso dos resultados que a gente entregou no ano 2023. Foi um ano muito importante para a companhia, onde a gente cresceu operacionalmente e cresceu no financeiro também. A gente conseguiu melhorar as margens. Então a gente teve recorde de lançamentos, recorde em vendas, recorde em repasse, que é quando o cliente pega o seu financiamento bancário, esse é o que a gente chama de repasse, recorde na produção de unidades. Então o número de unidades produzidas cresceu, avançou bastante dentro do que a gente gostaria que tivesse avançado. A geração de caixa foi muito forte. A gente gerou 424 milhões de caixa, né? E a gente teve, em comparação ao ano de 2022, uma melhora na margem bruta e na margem líquida. Então a gente está muito orgulhoso dos resultados que a gente apresentou no ano 2023. E a boa notícia, já antecipando, Gabriel, é que a gente está preparado para ter um 24 melhor do que 23. A gente não dá guidance, mas sim a gente tem condições de fazer um ano melhor. Estamos preparados, nos estruturando para entregar um 24 melhor do que 23. E não só a Cury se preparando, mas parece que o ambiente está um pouco mais convidativo para o setor, né, Nádia? A gente tem, teoricamente, um setor que deve ter um bom 2024 em geral, e a casa está arrumada para aproveitar justamente essa oportunidade. Exatamente, a gente brinca que os astros estão muito alinhados esse ano, então desde o ano passado, quando a gente teve a extensão do teto do Minha Casa Minha Vida para 350 mil, abriu muitas oportunidades, muitas famílias puderam então comprar suas casas e seus apartamentos dentro do Minha Casa Minha Vida, e tem outras medidas que estão chegando que também vão aumentar o poder de compra, o affordability que a gente fala, que é o RET 1, né? E também o FGTS Futuro. Então tudo isso traz um ambiente muito propício. A gente tem um ano muito saudável para o fundo, para o FGTS, né? O maior da história, com 106 bilhões ali, para justamente essa parte da habitação voltada para a popular, né? A faixa populares. Mais baixa ali Isso. de renda. São várias faixas no programa Minha Casa Minha Vida. Elas foram bem incentivadas neste ano de 2023. Mas parece que a faixa em que vocês atuam especificamente foi a que recebeu menos incentivos dentre todas elas. Nós tivemos esse aumento do teto, de até 350 mil, que é muito convidativo para os consumidores irem atrás desse tipo de habitação. Mas acho que o foco do governo, o foco desses primeiros programas que foram aplicados desde o início de 2023, estava nas faixas mais baixas, faixa 1, faixa 2. Então, parece que o mercado estava talvez acostumado a olhar para a Cury como um player fora deste segmento de baixa renda, porque teoricamente não estaria nas faixas mais baixas do programa Minha Casa Minha Vida, mas vocês conseguiram aproveitar bastante este movimento e tem as melhores margens do setor. Eu queria dar um passo atrás para colocar todo mundo na mesma linha e entender especificamente qual que é o modelo de negócio de vocês, em que faixa vocês atuam, porque entendendo isso a gente começa a entender como funciona a Cury por dentro e quais as oportunidades que vocês podem aproveitar. Então, se você puder me dar um panorama de como funciona o modelo de negócio de vocês, acho que é um ponto importante para quem está nos assistindo. Legal. A Cury é uma empresa que existe há 60 anos. Ela é focada no segmento de habitação residencial, econômico, é um dos maiores players desse segmento. A gente é focado nas regiões metropolitanas de São Paulo e do Rio. A gente tem 5 produtos, que até faço uma brincadeira aqui, é o Fusca, o Gol, o Fox, o Polo e o Golf, para o consumidor, o espectador entender melhor a referência. Em algum momento do passado, a gente já trabalhou mais focado nas faixas mais baixas e no momento nós estamos trabalhando nas faixas mais altas do programa. Até porque, nos últimos anos, o setor sofreu muito com 2 tsunamis aí de inflação, um causado pelo início da pandemia, o segundo causado pelo conflito aí entre Ucrânia e Rússia, que segue até hoje, mas que desarranjaram a cadeia de produção mundial e que deixaram
as faixas mais baixas menos atrativas, menos sexy para o incorporador, para quem produz, principalmente nas regiões onde a gente atua, que é a região metropolitana de São Paulo e do Rio. Então a gente buscou trabalhar nas faixas mais altas do programa, porque elas estão mais viáveis no nosso ponto de vista, e é aí que a gente está, né? Mas como eu disse, a empresa tem 60 anos, a gente tem no portfólio produtos para atender as faixas mais baixas, com essas medidas que a Nádia falou, né? Acho que desde o ano passado o governo começou a sinalizar mudanças no programa, teve a ampliação do teto, que colocou mais gente para dentro, está por vir aí, foi anunciado já a instrução normativa que traz a faixa 1 do programa, o benefício do RET de 1%, que é o regime especial tributário, de 1% ao invés de 4%, que é o que o setor paga, para quem produzir unidades, quem vender unidades para famílias da faixa 1, né? E traz também uma affordability maior, que deve ser aprovado na próxima reunião do Conselho Curador do FGTS, que vai acontecer na semana que vem, aonde o comprador, principalmente da faixa mais baixa, ele vai comprometer 30% da sua renda. Hoje ele não consegue comprometer 30% da sua renda na hora que ele vai pegar um financiamento. Então isso vai melhorar o affordability desse cara. Então pode ser que se torne mais viável para nós, empreendimentos das faixas mais baixas novamente. Entendi, mas até o momento, pelo menos com as condições que já estão aplicadas, essas que você mencionou ainda não estão valendo, estão ainda em discussão. Então, depende desse cenário mais político, de votação, de aprovação, há toda uma burocracia por trás. Então, hoje, para vocês, pode não ser interessante, daqui, 2, 3 semanas, pode voltar a sua atenção para fazer um estudo novamente sobre esses tipos de projeto, né? Exatamente. Acho que para complementar também, o modelo de negócio nosso, ele é voltado principalmente para o crédito associativo. Você comentou, né, do pessoal investigar, esse é um item bem interessante para o pessoal entender. O crédito associativo, ele só é operado pela Caixa Econômica Federal hoje em dia, então você repassa o cliente na planta. Isso traz grande vantagem para a gente, porque uma vez que você vai lá, visita o meu stand, a gente repassa esse cliente em 1 mês, 2 meses, todo o risco desse pagamento, desse percentual que a Caixa vai financiar, fica com a Caixa. E a gente vai receber esses, digamos, 80% ali que foi repassado, conforme evoluímos a obra. Então a gente recebe em caixa ali, né, em cash, tudo que, conforme eu for evoluindo. Evolui 10% na obra, eu recebo 10% daquilo que eu vendi. Isso traz uma vantagem, porque eu não preciso colocar dinheiro para construir. Isso é diferente da média e da alta renda. Na média e da alta renda, você repassa esse cliente, você faz esse financiamento, quando entrega as chaves para esse cliente. E quem faz a gestão financeira até o ponto da entrega de chaves é justamente a construtora ou incorporadora, né? Então, está nesse ponto de lidar diretamente com o cliente, lidar talvez com uma inadimplência, lidar com questões mais burocráticas. Distratos, cancelamentos. Então, você pula uma etapa e você consegue um financiamento para o seu projeto. Então, você acaba financiando o seu projeto com as vendas que você está aplicando, né? O que faz a construtora ser esse asset light, a nossa companhia ela é conhecida como um asset light. Aí você fala, poxa, principalmente quando a gente vai falar com investidores estrangeiros, o gringo olha e fala, pô, no mundo inteiro você tem que colocar dinheiro na frente para fazer um empreendimento imobiliário. Como é que vocês fazem para não colocar dinheiro na frente, girar o ativo, ser esse asset light, crescer? Toda empresa que cresce, ela acaba tendo que investir para crescer. Perfeito. E a gente não precisa, a gente vem crescendo, vem gerando caixa e vem pagando bons dividendos, né? O que a gente fez aí nos últimos anos, nos 3 últimos anos que a gente já é uma empresa listada, você pode ver que a gente pagou aí acima de 60%, 70% dos dividendos do ano anterior. O ano passado a gente chegou a pagar até 99% do lucro de 22. Né? E a gente deve continuar nesse caminho. Mas o que nos proporciona fazer isso? É esse modelo de negócio. O crédito associativo, então imagina assim, que no passado você tinha as cooperativas de crédito habitacional. Perfeito. Os cooperados, eles se juntavam, eles localizavam um terreno, eles chamavam um arquiteto para desenvolver um projeto e chamavam uma construtora quem ia construir. Eles não tinham dinheiro. Arrumavam um banco que comprava o terreno
bancava esse projeto e financiava 80% do valor do imóvel, não da construção. A gente pegou isso daí, hoje quem organiza isso daí não são mais as cooperativas, são as construtoras de baixa renda, que trabalham com o crédito associativo que já existe há muitos anos. É uma outra coisa, não tem nada a ver com o programa Minha Casa Minha Vida, é o crédito associativo, é um modelo de negócio, né? Soma-se a isso, a gente se especializou e a gente falou, pô, se a gente conseguir comprar o terreno de uma forma onde a gente não coloca o dinheiro na frente, como é que você faz isso? Você paga um aluguel para o dono do terreno até que você consiga todas as aprovações, aprovação municipal, aprovação estadual, consiga pegar o financiamento no banco, no caso a Caixa Econômica Federal, mas você paga isso daí no fluxo do empreendimento. Você não tem um descasamento, né? Como a Nádia falou, se você consegue um sucesso nas vendas, repassa esse cliente para o banco, ele já pega o financiamento do banco, o banco já entende que aquela unidade ele vai financiar 80%. Tá terreno, tá obra, tá projeto, tá tudo no meio. Tá? Então, se você faz isso de uma forma eficiente, em um projeto, em dois projetos, em todos os seus projetos, tá aí o sucesso da companhia. E acho que a nossa grande disciplina financeira é replicar isso ao longo dos anos. A gente começou fazendo 3 empreendimentos, 6 empreendimentos ao mesmo tempo, a gente está fazendo 60 empreendimentos ao mesmo tempo. Eu acho que o grande cuidado da gestão é fazer isso acontecer de uma maneira que seja rentável em cada um desses empreendimentos, sem colocar dinheiro, sem aportar dinheiro. Acho que esse é o principal conceito do modelo de negócio da companhia. E é curioso o pessoal que está nos assistindo, os investidores que já entraram no site de Relações com Investidores, já pegaram os resultados, dê uma olhada no Land Bank, que vocês encerraram em 2023, e dá uma olhada no caixa da companhia. É um caixa líquido, você desconta a dívida líquida a dívida líquida da empresa é negativa. Então você tem uma empresa que tem caixa, que descontada a sua dívida ainda fica com caixa positivo, e um Land Bank crescente de um ano para o outro. Ou seja, quem olha de fora fala, pô, o que essa empresa está fazendo para colocar tanto terreno para dentro sem precisar ou necessitar de um endividamento muito alto? Então está aí esse modelo de negócio que é aplicado por vocês. Não a retirada de recursos do próprio bolso para financiar o terreno, para colocar esse terreno para dentro de casa, deixar no Land Bank, colocar ele já no pipeline para os próximos anos, sem necessidade desse investimento muito grande e ainda capturando as oportunidades, porque teoricamente aquele Land Bank ele é de propriedade da Cury, né? Perfeito. A gente fechou o ano de 2022 com um Land Bank de 10 bilhões. Né? O ano passado a gente lançou 4,4 bilhões. A gente fechou o ano com 14 bilhões e meio no nosso Land Bank, ou seja, além daquilo que a gente lançou, a gente conseguiu repor. Mas mais importante, Gabriel, é a qualidade dos terrenos que a gente conseguiu colocar para dentro, né? E o como a gente conseguiu colocar para dentro. Os terrenos representam algo em torno de 15% do VGV. Do valor geral de vendas. Do valor geral de vendas. Então, está dentro de uma premissa para o produto que a gente vem trabalhando, que é essas faixas mais altas do programa. Ele não está mais caro, ele está equilibrado, ele está num percentual, nessa relação está muito saudável. E como você mesmo disse, a gente fecha o ano gerando caixa, com dívida baixa, net cash, né, como a gente diz, caixa positivo. Como é que vocês fizeram isso? Exato, dessa forma, essa é a pergunta. Né? Então, a gente tem essa disciplina de não colocar dinheiro na frente, não comprar terreno à vista, enfim, e a gente tem conseguido bons resultados, tem conseguido fazer a empresa crescer, mantendo essa disciplina. Entendi. Então, assim, olhando de fora, acho que a principal obrigação de vocês, a missão levada pela Cury para o empreendimento, você falou, a gente não tem um comprometimento com as dívidas, você faz essa parceria do crédito associativo, então você tem esse modelo de negócio que já te protege, talvez, de alguns riscos. Eu vejo a principal missão da Cury nas vendas. Eu estou certo nessa avaliação? O trabalho de vocês é caprichar nas vendas para conseguir entregar este resultado que é surpreendente e que está, quando você olha para o setor, acima dos concorrentes, dos pares no mercado? Perfeita leitura, porque se eu também faço o crédito associativo, mas eu não tenho tanto sucesso nas vendas, eu vou ter que colocar me repassa, o percentual do que eu vendi.
Então, a gente tem hoje mais de 1.000 corretores no Rio e mais de 2.000 corretores cadastrados aqui em São Paulo. É um modelo do corretor independente, mas a cada lançamento a gente tem toda uma estratégia, que a gente faz um evento para esse corretor. Então, a gente comenta que a gente vende o imóvel primeiro para ele. Então, a gente vende o projeto, fala da região, fala do que ele deve, né, abordar ali os clientes. A gente tem um estúdio hoje na Barra Funda em que ele pode gravar os vídeos. E o pessoal, você precisa ver a criatividade. O pessoal faz TikTok, Não, faz já vi, Instagram. já chegou em mim esse muito tipo legal. de vídeo É muito legal. da Cury. Tá? Então, eles falam sobre a oportunidade de você sair do aluguel, a oportunidade de você ter um imóvel com uma entrada facilitada, dentro do Minha Casa Minha Vida, que os juros são subsidiados. E a partir daí, essa quantidade muito grande de corretores, é o que está ajudando, porque a taxa de conversão ela é muito alta. Então, você trazendo muita gente ao mesmo tempo para um empreendimento, você consegue ali vender muito rápido. Tem empreendimentos nossos na Moca que a gente vendeu no terceiro mês praticamente 90%. De 900 unidades, de 700 unidades. Então, essa força de vendas ela é muito importante para toda essa engrenagem, como você bem comentou. Isso só, desculpa completar, isso vem acompanhado também de uma estratégia que é muito comum na média e alta renda, né? Você pega as empresas mais estruturadas aí da média e alta renda, eles fazem stand de venda para todos os seus produtos, fazem maquete, foto do lazer, apartamento decorado, e a gente repete isso para os nossos produtos também. Todos os nossos produtos têm um stand de vendas, tem uma maquete, que é para ajudar o cliente ou o corretor a mostrar o seu produto para o cliente, tem as fotos do lazer e tem um apartamento que é maravilhoso, muito bem decorado, que é para encantar o cliente, né? Mesmo sendo para baixa renda, é um produto, é um suporte para o time de vendas, que é um diferencial, acaba sendo um diferencial. E também a gente tem no stand um correspondente bancário que já analisa o crédito da família e vê se ele vai conseguir ou não pegar o financiamento. Ou se não, o que falta para que ele consiga pegar o financiamento. Entendi. E isso é muito importante, entendeu? Faz a orientação Faz do a orientação, consumidor. Ele já sai de lá com o caminho para o repasse, entendeu? Com tudo pronto para fazer o repasse para o banco e já pegar o financiamento, que é importante. Então, um dos indicadores importantes do investidor que está nos acompanhando sempre monitorar essa velocidade do repasse. Quando vocês conseguem, a partir do lançamento, repassar para os bancos essas vendas gerais. Esse empreendimento na Moca, curiosamente, fica no meu caminho à BMC News. Então, todos os dias eu passo por lá. Quando eu percebi, eu fui dar uma monitorada. Falei, pô, que legal o empreendimento da Cury aqui. Quando eu fui ver, já tinha vendido assim uma maior parte das unidades. Então, foi bastante rápido mesmo. Então, este principal indicador talvez seja a velocidade de repasses que vocês buscam nos lançamentos de vocês? Perfeito. Um índice que a gente monitora e divulga bastante nos nossos materiais é a VSO, Velocidade de Venda sobre Oferta, né? A VSO que a gente julga ser saudável, quando você olha para os últimos 12 meses, é acima de 60%. E a gente vem historicamente trabalhando. No nosso próprio site tem uma planilha lá que mostra a VSO desde 2016, ela vem constantemente acima de 60%. O que nos impressiona é que nos últimos 3 anos, dado o incremento dessa força de venda, localização dos terrenos, a gente tem trabalhado acima de 70%. O ano passado a gente fechou o ano com 74%, quase 75%. É muito relevante isso daí. É a maior VSO do setor. Como a gente só atua na região metropolitana de São Paulo e do Rio, a gente conseguiu criar um exército de vendedores, a Cury Vendas, obrigado pelo prestígio, para poder atender essa demanda, a necessidade dessa demanda e fazer essa venda acontecer muito rápida, né? E ela tem acontecido dessa forma. O investidor pode se acostumar talvez com esses indicadores ou o momento é muito propício que ele incentiva essa VSO a chegar a esses patamares de 70%. É o tradicional que vocês normalmente buscam, vocês estão surpresos nesses últimos anos, é por conta do ambiente que se criou que está favorecendo esses indicadores. Só para a gente diferenciar o que a empresa tem como normalidade, para daqui a alguns 2 anos, o investidor não olhar e falar, não, ela
perdeu totalmente a noção, a Cury já não vale mais nada porque o VSO voltou para 60%, como é tradicional? Para o nosso modelo de negócio, o que eu disse, acima de 60% é saudável, né? Mas assim, acho que a gente se preparou tanto para o nosso IPO. Quando eu digo se preparou, é escolhendo muito bem os terrenos, desenvolvendo muito bem os produtos, fortalecendo o time de vendas, precificando esse produto, né, de uma forma adequada, que caiba no bolso do cliente e que traga um resultado financeiro legal para nós. Perfeito. E a gente tem conseguido, como eu disse, aí nos últimos 3 anos, trabalhar acima de 70%. Entendi. E as expectativas gerais para 2024 também são muito positivas, como o Ronaldo mencionava aqui no começo da nossa conversa. Estão confiantes com este ano que vocês vão conseguir entregar melhor do que 2023. Sim, a gente tem um primeiro tri aí que a gente falou da palavra recorde, acho que vem mais um aí, Entendi. Vamos ver. A gente está vendendo muito bem, isso logo nos primeiros dias a gente já lançou novos lançamentos, primeiros dias de janeiro ali, 4 e 5 no Rio e em São Paulo. Eles têm sido assim um sucesso, os de fevereiro e março também. Então assim, começamos um ano muito animados e as respostas estão vindo aí com as vendas. Entendi, eu estava dando uma olhada nos resultados de vocês, resultado do trimestre passado, quarto trimestre, aí já tem, é o que vocês estão fazendo neste trimestre primeiro de 2023 com 1 bilhão e 800 milhões de reais, se não me engano, de lançamentos. Né? Então vocês mal começaram o ano, mal começaram este primeiro trimestre. Claro, essa temporada do começo do ano é meio estranha, porque ela é muito alongada, os dados são muito atrasados por conta do final do ano, mas vocês já começaram muito bem e acima do ano anterior. Se não me engano, o ano anterior era 1 bilhão e 400 milhões de reais de lançamentos neste primeiro trimestre. Vocês já atingiram este 1 bilhão e 800 e março ainda não fechou. É isso? A gente já lançamos, né? O total de 1 bilhão e 800 e o que a gente tem visto de comportamento das vendas provavelmente vai também ultrapassar o primeiro trimestre do ano anterior. Em questão de vendas e não deste lançamento. Lançamentos foram todos deste primeiro trimestre. Exato. Já fechamos, né? Já lançamos todos e as vendas estão acompanhando. Entendi. Então, assim, a gente tem que acompanhar aí essas prévias operacionais, são divulgadas também por vocês, se não me engano. Exato. Vocês divulgam esses Próxima indicadores? Em abril. Do primeiro TRI de 24. Tá bom. Então, investidor já anota na caderneta. Não sei se tem data, depois vocês vejam no site de relações com investidores da companhia, mas já tem data prévia operacional. Normalmente empresas do setor imobiliário, do setor de real estate divulgam estes números, mas facilita a vida do investidor, a vida do analista, do gestor, que já tem uma ideia do que pode acontecer no trimestre. Justamente, a gente vai monitorar esses indicadores. A venda a gente tem, os lançamentos a gente já tem, vai ter que monitorar a velocidade de vendas, vai ter que monitorar também esse número de vendas foi apresentado no primeiro trimestre. Vamos ver aí se a gente consegue bater, aí a Cury consegue bater o primeiro trimestre do ano passado. Mas já faço esse convite para todo mundo que está nos acompanhando. Inclusive tem gente já mandando perguntas. Incentivo vocês a continuarem mandando as suas perguntas. Eu vou tomar um tempinho no nosso intervalo comercial. Daqui a pouquinho eu vou fazer um rápido intervalo e eu vou dar uma olhada em todas as perguntas que vocês já me mandaram. Inclusive os analistas que tem o meu telefone, que já mandaram algumas perguntas também. Falou, pô, Gabriel, estou acompanhando o programa, quero que você faça este questionamento. Nós responderemos todas aí. Eu passarei essas perguntas todas ao pessoal aqui da Cury no próximo bloco, depois de um rápido intervalo comercial. Para a gente acabar por aqui, acho que um panorama um pouco mais geral deste primeiro trimestre de 2023. A gente vê talvez alguns indicadores macroeconômicos surpreendendo e eu queria saber se vocês estão também surpresos com este primeiro trimestre, esperavam talvez este resultado, já que vocês vieram tão animados do ano passado, já esperavam talvez por um resultado parecido com esse que vocês estão tendo ou também foram surpreendidos? A companhia tem como meta, né, fazer um primeiro trimestre muito forte. A gente gosta muito e acho que é o 3º ou 4º ano seguido que a gente faz essa estratégia para fazer um primeiro semestre muito forte em lançamentos e ir desacelerando ao longo do ano e ir vendendo para não acumular estoque, né? E esse ano não foi diferente, a gente veio nessa estratégia, repetiu, fizemos aí bastantes lançamentos no primeiro TRI, é o número de lançamentos que a gente gostaria de ter feito mesmo, só que as vendas estão vindo forte. Entendi. Então a resposta está vindo muito forte. Isso tem a ver com emprego, com affordability, com as melhoras no programa, localização dos produtos, força de venda,
né? Quando a gente olha para o lado também, vê a concorrência vendendo bem também, o que é muito saudável, não só nós, talvez não num ritmo tão forte quanto o nosso, mas estão vendendo bem também. A conjuntura está boa, está favorável sim para quem trabalha no segmento. Perfeito. E olhando para 2024, surpresa positiva em vendas, há esse trabalho da companhia para não acumular em estoque, então faz todos os lançamentos ou a maior parte deles no primeiro semestre. O sucesso deste primeiro semestre pode aumentar o número de lançamentos talvez para os próximos meses, ou você já tem na cabeça quanto vocês querem fazer neste 2024? Acho que você captou bem. A gente realmente esperava um primeiro trimestre muito forte, mas nos surpreendeu positivamente e a gente tomou fôlego aí para ter um 24 um pouco maior do que o que a gente pensava. A gente não dá guidance, né? Então a gente não pode te dar um número aqui cravado, mas a gente pode dar essa indicação de que a gente espera um ano melhor aí do que o ano de 23. E do primeiro tiro, vamos dizer assim, né, Ronaldo? A gente já aumentou bem aí o que a gente estava tendo de expectativa para o ano. Entendi. Acho que o recado principal é que a gente está preparado para fazer um 24 melhor que 23. A resposta do começo do ano foi muito boa e nós estamos preparados para fazer um pouco mais, sim. Lembrando, são 3 meses, né? Ainda nem completamos os 3 meses. Então vai que daqui a pouco muda o cenário de novo. Melhor evitar o guidance, o analista se vira aí para descobrir o número, para fazer as suas contas. O jornalista aqui vai descobrir se vocês realmente foram surpreendidos, o que isso pode mudar na estratégia. Eu acho que a narrativa é mais importante do que no número em si. Eu ia comentar isso mesmo, que independente a gente não tem um número específico. Se a gente se animou, é porque a gente viu uma demanda muito forte. Entendi. Então, se a gente continuar vendo essa demanda, com certeza a gente vai continuar lançando. Perfeito. Eu vou interromper essa nossa conversa, está ótimo. Inclusive, eu vou aproveitar esse tempinho para dar uma lida nas perguntas, separar o que o pessoal está mandando por aqui de dúvidas. A gente vai para um rápido intervalo, um intervalo rapidíssimo, não sai daí. Depois de um rápido break, estaremos de volta com o BMC Business e essa conversa super bacana com o pessoal da Cury Construtora. Estamos de volta com o BMC Business, desta vez recebendo a Cury Construtora. Eu queria convidar de volta aqui, depois do intervalo comercial rapidinho, Ronaldo Cury e Nádia Santos, a nossa bancada. Sejam bem-vindos novamente. A gente estava falando um pouco sobre estratégia, sobre 2024, sobre essas perspectivas para o ano. E eu tenho algumas perguntas gerais. Nós tivemos mudanças fundamentais entre 2022 e 2024. 2023 foi um ano transformacional aí para as duas praças em que vocês atuam. Nós tivemos mudanças no plano diretor que beneficiaram ali o setor de construção, inclusive com diversas mudanças muito bem recebidas pelas companhias, geraram bastante debate, demorou para ser aprovado, mas no final das contas as companhias receberam com braços abertos essas mudanças no plano diretor. Eu queria uma percepção de vocês primeiro sobre o que muda para a Cury neste cenário. E também nós temos, por exemplo, o programa Pode Entrar na cidade de São Paulo, o programa Minha Casa Minha Vida, que neste ano tem o maior orçamento da história do programa. Então, parece um 2024 bastante agitado, não só para a Cury, mas para o setor como um todo. Ou seja, vai ter muita disputa aí nesse segmento, entre outras companhias, as construtoras e incorporadoras até menores, todo mundo vai tentar se aproveitar deste crescimento de São Paulo. Primeiro, eu queria manter essa conversa na estratégia de vocês, como que vocês estão conseguindo sustentar esse crescimento gradual numa cidade que parece ainda muito restrita. Todo mundo pergunta, pô, se a Cury quer crescer, vai ter que sair de São Paulo, porque São Paulo já está abarrotada. Isso é uma verdade ou não? E como essas mudanças podem transformar essa realidade em ainda menos verdadeira? Ou seja, abre mais espaços para construção e mais oportunidades para vocês? Sem dúvida. As mudanças no plano diretor são muito relevantes, né? Em São Paulo teve um ajuste no plano diretor e na lei de zoneamento. No Rio, você teve um novo plano diretor e uma nova lei de zoneamento. Então, imagina que você é o comprador de terrenos da Cury, né? Você comprava um terreno onde você ia colocar 1.000 apartamentos. Agora você compra o mesmo terreno, você vai colocar 1.200, 1.300, 1.400, até 2.000 apartamentos.
Ou você vai pegar um terreno que você não conseguia construir, agora você vai conseguir colocar lá 1.000 apartamentos. Então isso é muito relevante. Ou aquele terreno que estava longe do eixo de mobilidade, então vocês não podiam colocar no portfólio. Tecnicamente, e agora vocês têm essa oportunidade porque a distância aumentou um pouco também. Perfeito. Então, assim, essas mudanças são muito bem-vindas. Em São Paulo já tinha acontecido uma mudança que foi muito relevante para nós em 2014. Esse ajuste que foi feito agora, ele amplia esses benefícios. E no Rio era uma legislação antiga, ultrapassada, e ela se moderniza e abre possibilidade para suportar esse crescimento. E aí você comentou, muita gente querendo fazer Minha Casa Minha Vida ao mesmo tempo, muita gente querendo, olhando para esse segmento, está atrativo, pequenas construtoras. Tal. Acho que o número de oportunidades que foram abertas com essa revisão do plano diretor em São Paulo e com o novo plano diretor do Rio, ela dá uma amenizada um pouco nessa competição. Entendi. A competição é grande, ela está insana para terrenos menores. As empresas mais estruturadas, elas acabam procurando terrenos maiores para fazer empreendimentos maiores. A guerra por esses terrenos, ela acontece, mas ela é um pouco menos tensa do que a guerra por terrenos pequenos. Entendeu? Entendi. Acho que isso vai dar mais dificuldade para formar a Land Bank para o próximo ano? Porque vocês tiveram um crescimento interessante, vocês conseguiram manter, saíram de 10 para 14, mesmo entregando 4,5 bi. Então, vocês enxergam talvez alguma dificuldade para esse Land Bank nos próximos anos? É sempre um grande desafio, mas a gente está estruturado para isso. Desde que o governo anunciou que faria as mudanças no programa habitacional, a gente reforçou o nosso time de novos negócios em São Paulo, reforçou o time de novos negócios no Rio, ampliou, tem mais gente trabalhando, buscando por oportunidades e as oportunidades têm aparecido. Né? Como eu disse, essas mudanças, elas vêm ampliar essas oportunidades. Então, a guerra aumentou, tem mais gente interessada, mas acho que a guerra feia está por terrenos menores. Pelos terrenos maiores, uma empresa pequena, menos estruturada, às vezes ela não tem balanço para fazer um empreendimento de 2, 3 mil apartamentos. Ele vai procurar terreno para fazer 300 unidades, 100 unidades, e a gente está fora dessa briga. Essa briga está feia. Entendi. Agora, a briga por terrenos maiores são os players listados ou bem estruturados que têm condições. Essa guerra é um pouco mais tranquila do que a guerra por terrenos menores. Perfeito. E aí, por exemplo, ainda faz parte desta briga, mas eu queria uma percepção de vocês sobre custos de construção. Os materiais parece que deram uma arrefecida, foram um tema de preocupação das maiores construtoras, porque até apertaram as margens. Tem muita gente que conversava comigo há 1, 2 anos atrás falando o seguinte: Gabriel, em 2024 eu vou conseguir tirar as unidades com margem menor do meu portfólio e conseguir entregar, fazer o lançamento de algumas unidades com a margem um pouco melhor. Por quê? Porque o preço de construção estava muito alto por conta dessas crises que você mencionava, início da pandemia e guerra na Ucrânia. Agora essa pressão pode vir de outro lado, afinal está todo mundo querendo construir. Nós temos programas habitacionais, nós temos mudanças no plano diretor. Há essa possibilidade, na visão de vocês, que uma corrida pela mão de obra possa encarecer o custo de construção, como encareceu no passado essa alta nos preços dos insumos? A gente hoje trabalha com muitas empreiteiras que foram crescendo junto com a gente. E acho que isso é o grande segredo, né? Então, assim como a gente comentou que o corretor, ele gosta de saber que a Cury tem um próximo lançamento no próximo mês, depois ela vai ter mais um. O construtor, o empreiteiro que trabalha com a gente faz todo um planejamento já ali no ano anterior. Então, em setembro, eu cheguei e falei, olha, esse é o pipeline de obras que você vai ter em 24 comigo. Para ele se preparar, para ele se estruturar, né, fazer todos os recrutamentos que ele precisa ali. Então, isso hoje é o que nos ajuda. Entendi. De fato, eles têm muito tempo que trabalham com a gente foi desenvolvendo, é uma relação ali que um ajuda o outro, né? A gente tem cursos que a gente provê para os próprios trabalhadores ali também para se especializarem. E a gente tem que ficar atento, claro, mas hoje, assim, é uma parceria realmente de longa data e de muita transparência. Então, a gente planeja junto com eles. Entendi. Esse é um ponto mais estruturado. Esse é um ponto muito relevante, né? É uma dúvida que os analistas aí, principalmente os analistas do mercado, têm levantado como um ponto de atenção.
E o que eu costumo dizer é assim, assim como na guerra por terrenos, que o player menos estruturado sofre mais, o player menos estruturado, ele sofre mais na hora de contratar um empreiteiro, na hora, né? E assim, a Cury, ela vem se preparando para essa dor há muitos anos. Há muitos anos atrás, a gente criou um programa chamado DNA Cury. Esse ano, só para você entender o tamanho do programa, tem 50 trainees sendo treinados. E a gente já tem esse programa há muitos anos. Então a gente vem formando engenheiros para suportar o nosso crescimento há muitos anos. Né? Isso porta para dentro, porta para fora. Né? Como a Nádia falou, são vários serviços quando você vai fazer uma obra. Você contrata vários serviços. Tem o serviço da terraplanagem, o serviço da fundação, da estrutura, das instalações, da pintura. O que dá mais problema historicamente de qualidade é a questão das instalações. Há 15 anos atrás, a Cury montou uma empresa chamada Cury Install, que faz 100% das instalações para nós. Hoje são mais de 700 colaboradores trabalhando nas obras de São Paulo e Rio, fazendo a parte de instalações para nós. Então assim, quando vem um tsunami de obras aí, um movimento maior de obras, o setor sente, claro que sente. Mas as empresas mais estruturadas, elas sofrem um pouco menos, elas têm mais espaço para manobrar, esse relacionamento com os empreiteiros. A gente oferece cursos em parceria com o SESI, com o Senai, com o Sebrae, para qualificar esses empreiteiros e ajudar eles na formação de novas mãos de obras. Ontem mesmo, né, a gente teve um curso de formação de mestres de obra no Rio de Janeiro. Né? Isso não é só para nós, é também para os nossos empreiteiros, os nossos parceiros. Né? Então, as empresas mais estruturadas, elas sentem um pouco menos, tendem a sentir um pouco menos essa dor. Mas é uma dor que está aí, existe, e acho que as estruturadas vêm se preparando mais para isso. Entendi. Aquela máxima no mercado, ou você é pequeno ou você é muito grande. Quem fica no meio acaba sofrendo nesses pontos. Quem pega um empreendimento para fazer ali, você consegue lidar com seus custos, você consegue lidar de forma até próxima com seus consumidores. Agora quem está no meio do caminho acaba pegando a pior parte nesses grandes movimentos, nessas enxurradas, como você mencionava, os tsunamis de construção. Isso se aplica para diversos setores, é o que eu vejo por aqui. Tem os grandes, tem os pequenos. Quem está no meio, claro, há muito potencial para crescimento. Mas quando a crise aperta, quem normalmente mais sofre neste setor, né? Acho que é uma percepção que eu tenho aqui, pelo menos para o setor de construção, uma dificuldade de quem está no meio do caminho. Não, perfeita a tua leitura. Né? A gente participa de algumas discussões no Sinduscon São Paulo, no Sinduscon do Rio, na CEBIC, que é a Câmara Brasileira da Construção, na Abrainc, nas entidades de classe setor Fiesp. De fato, o pequeniníssimo, ele consegue sobreviver. O estruturado, ele vai muito bem. Quem está sofrendo muito é o meio do caminho. É o meio do caminho. É o meio do caminho, seja para comprar terreno, seja para contratar os empreiteiros para desenvolver sua obra, seja para formar uma força de vendas. É muito difícil ele conseguir corretores para trabalhar exclusivamente na empresa dele ou na estratégia dele de venda. Então a vida desse cara é mais difícil mesmo. Perfeito. E aí, por exemplo, olhando para este cenário, muita competição, vocês acreditam que vocês vão ter que apertar o passo nos custos de venda, por exemplo, financiar mais ações, ou essa estrutura que vocês imaginam que já está pronta para vocês, ela vai conseguir aproveitar este 2024 como aproveitou 2023? Vai ter uma competição pelas vendas dos imóveis? Isso que eu queria colocar, porque são as três áreas que eu queria atacar: essa questão dos terrenos, a questão do custo de construção e o custo de venda. Vocês acreditam num custo de venda um pouco maior? Se você me permite trazer algumas estatísticas. Perfeito, né? Pode trazer. A gente São Paulo tem 20 milhões de habitantes, a região metropolitana de São Paulo. A região metropolitana do Rio tem mais 10 milhões de habitantes. Tem um déficit habitacional nessas duas regiões metropolitanas de 1,5 milhões de moradias. O mercado produz, o ano passado em São Paulo produziu 90 mil unidades. É bastante, mas é muito aquém do déficit habitacional que a gente tem. O Rio produziu bem menos. Além disso, você tem
A Cury, por exemplo, ela tem 4% do market share em São Paulo e no Rio tem 9,5% do market share. Então, tem espaço para a gente fazer mais. Então, a concorrência, eu entendo, com o programa estando mais atrativo, volta a trazer viabilidade para alguns empreendimentos que estavam na gaveta de pequenos e médios ou até de grandes incorporadores, mas a demanda está aí, está muito forte. Então, a gente ainda não sentiu essa pressão para baixar preço. Entendi. Pelo contrário, a força, nesse primeiro trimestre, a coisa está indo tão bem que a gente está com espaço até para aumentar um pouco o preço. E o preço médio aumentou, pelo menos no resultado apresentado para vocês no quarto trimestre, quando a gente compara com o anterior, também o preço médio é um pouco acima do que era praticado anteriormente. Sim. E a dificuldade também de fazer esses repasses quando você está dentro de um programa habitacional, porque nós temos esses tetos, a gente tem ali talvez alguma dificuldade de lidar com os preços, vocês sentem essa... Porque vocês têm hoje projetos na faixa 4 e também projetos que estão fora do programa Minha Casa Minha Vida. Perfeito. Então, onde vocês conseguem mexer mais com os preços das unidades do portfólio de vocês? Vamos lá, o Minha Casa Minha Vida, ele é assim, né? Quanto menor a renda do cliente, mais subsídio, ou seja, dinheiro para dar aquela entrada ele recebe. Perfeito. Do FGTS e tem uma taxa menor. Vai chegando nas faixas mais altas, a taxa maior da faixa 3 é 8,3. Tá? A renda máxima dessa família é R$8.000 de renda familiar. Tá? Se ela passa desse teto ou se passa da renda, ele já vai para uma taxa de mercado. E essa taxa de mercado hoje está oferecida pela Caixa Econômica Federal, o SBPE da Caixa, é em 9,9%. Tá? Por que Caixa Econômica Federal? Porque é o banco que mais trabalha no crédito associativo, também fora do Minha Casa Minha Vida, que, como eu disse no começo do programa, é essencial para o nosso modelo de negócio e é onde a gente trabalha. Então, essa diferença de taxa de juros é óbvio que ela atrapalha, mas dependendo do produto que você coloca, né, o cliente tem um prazo de 35 anos para financiar, não é difícil você encontrar aqui no nosso universo famílias que ganham de 8 a 12 mil reais de renda familiar que conseguem pegar esse financiamento ainda, mesmo que com a taxa de 9,9 oferecida aí pelo banco. Perfeito, que ainda é uma taxa menor que outras taxas, porque afinal é um crédito ali com segurança, tem uma garantia, que é o caso do imóvel, bem menor do que outras taxas oferecidas a mercado, e está dentro da normalidade, eu acredito. Eu sempre escutei taxas de financiamento imobiliário entre 8% e 9%. Eu não vejo, talvez, essas taxas hoje muito acima. Vocês têm essa percepção, talvez? As taxas oferecidas pelos bancos privados, Santander, Itaú, Bradesco, elas passaram dos dois dígitos já, né? Entendi. E você não tem uma previsão de redução disso daí enquanto a poupança não voltar a captar. Não basta a Selic cair. A poupança precisa voltar a captar. Que é o principal modelo de financiamento do setor imobiliário. Financiamento do setor imobiliário, perfeitamente, Gabriel. É isso aí. Perfeito. Então você precisa aqui incentivar os saques na poupança nos últimos anos, mesmo que com uma queda de aportes, por exemplo, na Bolsa de Valores, com saque em fundos imobiliários, com saques em fundos de investimento, há saques também na poupança. Sim. Então, para onde está indo esse dinheiro, que não para outras categorias de investimento? É uma das perguntas que o mercado financeiro tenta solucionar. A poupança está perdendo atratividade, mas outras categorias também estão perdendo atratividade. Não estão ganhando. Não estão ganhando. Para onde está indo esse recurso, né? Para o consumo. Essa é a pergunta. Acho que essa é a pergunta de $1 bilhão que a gente tem que solucionar e que é fundamental para o setor imobiliário como um todo, né? Claro. Ainda mais esse que está fora dos programas habitacionais. Tem uma outra estatística que a gente gosta bastante, né? O crédito imobiliário no Brasil ele representa 9% do PIB. E quando você compara com outros países do mundo, esse número é muito baixo. Na Austrália, por exemplo, você tem lá quase 100% do PIB em produtos imobiliários. O que tem de diferente de lá? Ele não tem o FGTS, ele não tem a poupança, mas ele tem lá a securitização. O mercado secundário de securitização, o mercado faz com que esse crédito tenha um espaço maior no PIB, mais relevante, né? Eu entendo, o governo atual está preocupado com isso, está olhando, o anterior também estava, mas acho que é uma continuidade aí, Banco Central, mais Ministério da Fazenda, tem a preocupação de tentar achar um caminho aí para ter mais um funding para que a gente consiga aumentar
por fim, essa participação do crédito imobiliário no PIB. E esse poder de compra também do consumidor, a gente falou no começo, falar agora no finalzinho do programa, falta pouco tempo para a gente encerrar, porque super importante. O déficit habitacional no Brasil continua muito alto, de aproximadamente 8,8 milhões de moradias. E tem muito de ônus excessivo com o aluguel, ou seja, famílias que pagam aluguéis caros, que custam mais do que 30% da renda familiar dessas pessoas. Se essas pessoas tiverem oportunidade de financiamento e um financiamento barato, né, esse déficit habitacional é o caminho para reduzir o déficit habitacional e você ajudar a dar uma turbinada aí no PIB. Perfeito. Inclusive, é aquele negócio, as pessoas vão ter que tirar essas residências de algum lugar. O déficit habitacional ele é um problema, ele tem que ser solucionado. Então, em algum momento, isso vai ter que caminhar ou aos poucos chegar a um déficit habitacional um pouco menor do que esse que é apresentado para o Brasil, que é muito, muito elevado. E aí, por exemplo, essa melhora na condição de compras poderia, como você disse no início, abrir novas portas para a Cury. Que portas vocês imaginam serem as mais confortáveis para vocês? Vocês já atuaram praticamente em todas as faixas de renda. A gente já teve algumas conversas, você mencionava, a empresa inclusive já prestou serviço de construção para alta renda, fez uma joint venture com a Cyrela, por exemplo. Então, quais as portas que vocês enxergam como as mais óbvias para a Cury, com uma melhora do cenário, talvez dessas condições que estão sendo aplicadas hoje, para um crescimento de vocês, uma expansão, ou vocês não vejam essa expansão necessária? Acho que o nosso principal acionista, o Fábio Cury, junto com a Cyrela, né, o nosso CEO, ele sempre traz para nós, pessoal, nossa estratégia é essa, a gente tem 5 produtos, a gente quer fazer só esses 5 produtos, região metropolitana de São Paulo, região metropolitana do Rio, não perder o foco, vamos melhorar a nossa operação, o que a gente precisa fazer para suportar esse crescimento e manter a operação redonda, um brinco. Então, todo investimento que a gente faz na companhia hoje é para manter essa operação saudável, redonda. Achar bons terrenos, ter uma excelência na venda, ter um repasse rápido, ter uma engenharia eficiente que cumpra preço, prazo, qualidade e que dê bons retornos para os nossos acionistas. Acho que é por aí o caminho. Não é inventar algo mais. Não. Isso está fora. Acaba que o foco geográfico ajuda em várias questões. Na questão de vendas, porque o corretor se desloca apenas de um bairro para outro, mas eu consigo ter uma pujança de vendas em São Paulo e no Rio. Para que eu possa administrar essa cadeia de suprimentos também fica mais fácil, de certa forma, né? Eu tenho empreiteiros ali nas mesmas regiões e até para compra de terrenos também, porque eu estou ali em 2 regiões dominando ali os 2 mercados. É diferente de você fazer compra de terrenos em todo o Brasil, por exemplo. Então, o foco da operação geograficamente e esse foco do que a gente quer fazer de produto ajuda muito nesse resultado que vocês veem. E dá segurança para o investidor já sabe qual que é a cara da Cury, o que a Cury faz, onde a Cury vai procurar os seus terrenos, se não me engano, são 100 quilômetros da cidade de São Paulo, 100 quilômetros da cidade do Rio de Janeiro. Então é exatamente isso, esse é o molde, o que a Cury vai fazer? Ela vai procurar esses terrenos, vai fazer o modelo dessa forma, ela vai atrás deste crédito associativo, então não tem grandes surpresas, não há aquele coelho que pula da cartola e assusta o espectador. Né? É o mais do mesmo. É o mais do mesmo, e assim, até falando em crescimento, é sempre 2, 3 a mais canteiros a mais em São Paulo, 2, 3 canteiros a mais no Rio, que é o que a gente suporta, é o que a gente tem, consegue garantir que a gente vai ter qualidade, né, vai conseguir construir e entregar um produto de qualidade. Acho que essa é a nossa cabeça ali de crescimento. Vamos lá, pergunta RH, a minha última pergunta sempre. Eu adoro a pergunta de RH que eu levanto aqui para quem está nos assistindo. Olhando para frente, não estou querendo guidance, pelo amor de Deus, não quero um número absoluto. Mas o que vocês enxergam da Cury nos próximos 5 anos? Já foram, desde 2020, que vocês têm capital aberto, um crescimento bastante expressivo. 2020, 2021, 2022, 2023, agora 2024, olhando para frente. 3, 5 anos, o que vocês imaginam da Cury no futuro? Uma empresa que já tem 60 anos de história, completou no ano passado, inclusive. Olhando para frente, o que vocês imaginam da companhia? Não, mais do mesmo. Fazendo mais desse produto com excelência, com qualidade, para que a gente consiga ajudar aí o país a diminuir seu déficit habitacional, mantendo um bom resultado para o nosso acionista, sem surpresa. Perfeito. E também a gente aprendeu, né, o nosso setor no passado
Então a gente teve uma onda de IPOs lá em 2005, 2006, 2007. E os investidores cobravam muito crescimento, crescimento, crescimento. Esse crescer a qualquer preço deu errado. Todas as empresas que foram por esse caminho se machucaram. Então, crescer sim, mas crescer com parcimônia, estruturando todos os seus departamentos, não perdendo a sua essência. A essência, volto a repetir, comprar bons terrenos, ter um time de venda bom, bons produtos, repassar esses produtos rápido para o banco e construir no preço, no prazo e na qualidade. Não é mais do mesmo, crescer sim, mas com moderação, entregando bons resultados. Perfeito. Pouco endividamento, bom fluxo de caixa, pagamento de dividendos. Então, tem um momento que o investidor ele vai olhar para a empresa e falar, cara, não tem mais para onde crescer se não for perder qualidade, não tem mais para onde crescer se não ter que mudar radicalmente o modelo de negócio. Então, vai chegar num ponto que a gente vai ter essa história. Muito obrigado pela participação de ambos, viu? Agradeço imensamente pela participação aqui no BMC Business. Obrigado pela oportunidade. Parabéns vocês também pelo crescimento, uma parceria aí de longa data. Espero que a gente continue juntos, crescendo juntos aí. Perfeito. Maravilha. Nádia, muito obrigado. Primeira participação aqui comigo, um prazer enorme estar conversando contigo. Prazer também. Time de RI, sempre à disposição, tanto de vocês quanto dos investidores. Tem um site de relações com investidores, né? Então, para quem quer, eu vou sempre ficar aqui pentelhando quem está nos assistindo para visitar o site de relações com investidores. Pelo amor de Deus, você está marcando toca, tem informações ali, são super apuradas, é a própria equipe da companhia que faz essas atualizações e são informações oficiais. Tem um guidance ali, provavelmente vai ser o guidance que já foi aplicado, não é provavelmente, vai ser o guidance que foi apresentado aos investidores, aos analistas, aos gestores, a todo o restante do mercado. Tem um resultado operacional, em tempo real você vai ter em mãos o mesmo resultado operacional que vai estar na mesa de todos os investidores aí, todos os analistas. Então é um canal de comunicação oficial. Não é só para a Cury, é para todas as participantes aqui do BMC Business. Eu já deixo este convite para visitar-nos nas próximas semanas. É um programa semanal, então na próxima terça-feira, às 18 horas da tarde, também teremos aqui um programa especialíssimo para você, investidor, que nos acompanha neste momento. Eu gostaria de agradecer imensamente a participação aqui da Cury e também de todos que estão nos assistindo e incentivo vocês a nos procurarem nas redes sociais, @bmc.news, mande a sua colaboração. Gostou do programa? Achou legal essa entrevista? Tem alguma dúvida? Quem sabe a gente não traz a Cury aí num próximo programa, daqui a algum tempo, para falar sobre novos resultados operacionais. Tem dúvida sobre outras companhias? Também nos mande uma mensagem. A tua participação e a tua colaboração são importantíssimas para a BMC News, que está sempre buscando por produzir conteúdo de qualidade, informação que gera valor sempre. Um abraço a todos e nos encontramos no próximo BMC Business.